Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por tu ter nos dado. Nos abençoe agora, Senhor, nos ilumine pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender os teus ensinos, que possamos entender os teus mandamentos, a tua palavra, Senhor, quem nós somos, quem tu és, e possamos te adorar, Senhor, te glorificar por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu domingo passado? O 8º mandamento, que é qual? Não furtarás. Então, eu nem coloquei o vídeo no YouTube ainda, né? O pessoal ainda lembra. E qual que é então agora? O 9º mandamento? A confiança da baixa. O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, quem que é o próximo mesmo? Todo aquele que está perto, próximo, que a gente vê, que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer alguma coisa. A gente já viu muito sobre a parábola do samaritano, Jesus explicando, né, o próximo, quando eles falavam, né, ama o teu próximo, mas odeia o teu inimigo. Jesus Cristo falou, não é assim. Então, todos nós precisamos amar. E, obviamente, todos nós precisamos zelar pelo bom testemunho dele, pelo bom nome que ele tem. Então, a próxima pergunta, 77, aqui que exige o 9º mandamento. Então, o que é não tirar falso testemunho? Então, o 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade, né, entre os homens e a manutenção de nossa boa reputação e a de nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho, certo? Então, manutenção, zelo pela verdade, pela reputação nossa do próximo, especialmente quando eles perguntam algo para nós. Nós precisamos falar e cuidar da boa reputação, dando testemunho de todo mundo. Então a gente viu nos mandamentos anteriores, a gente fala sobre santidade, né? A santidade da vida, a santidade do sexo, a santidade da propriedade, e agora então, obviamente, a santidade da verdade. Então a verdade é para ser tratada como algo importante, muito importante. E conectado à verdade, a gente tem a reputação, é o nosso bom nome. A gente já viu muito sobre o que significa o nome, né? Quando a gente fala sobre o nome de Deus. Certo? Então, o que é o nome? O nome está ligado ao quê? Simplesmente como a gente chama a pessoa, mas está ligado diretamente à pessoa, né? Aqueles que conhecem o nome de Deus estão protegidos por Ele, amam Ele. Então, o nome está ligado diretamente ao caráter, à pessoa em si, a quem Ele é. Então, conectado à verdade, a gente tem sempre a reputação, certo? Então, são duas coisas importantes. Hoje em dia, a gente tem até cadastro para falar quem está com o nome sujo. Então, já pensou nisso? Nome sujo é algo que um cristão deve ter? Condiz com este mandamento? Com o 9º? Então, nome sujo não é algo que um cristão deve ter. Precisamos zelar para que o nosso nome, a nossa reputação seja boa, porque nós carregamos o nome da família. Qual família que nós pertencemos? A de Deus. Nós não somos chamados pelo nome da família. A quem nós tomamos o nome, como Paulo fala em Efésios, então nosso nome é importante. Né? Como as pessoas nos veem, é importante. Não de forma hipócrita, é claro, mas como elas nos veem, a nossa reputação, nosso testemunho tem que ser importante. É importante. Muitas vezes o mundo vai ficar ofendido com coisas que nós fazemos, mas que condiz com o que Deus nos manda fazer. Nesse caso, tanto faz o que o mundo pensa, mas é importante que nós tenhamos boa reputação. Certo? Faz parte desse mandamento. E se tratando de verdade, a gente tem que a definição da verdade é o que mesmo? O que é verdade? Pergunta que Pilatos fez a Jesus, né? O que é a verdade? O que condiz com a realidade. Então, o que condiz com a realidade? Mas, por exemplo, você pega uma barra de ferro, tá lá uma lagoazinha, eu coloco a barra de ferro, ela vai se entortar, não vai? Não? Se eu coloco uma barra de ferro na água, ela não vai ficar torta? Sim, fração, vai. Vai ficar torta?
a água consegue entortar o ferro? Não vai ficar. Não. Então, a realidade, como a gente percebe, pode ser... a nossa percepção, os nossos sentidos podem nos enganar. Certo? Então, a realidade, de acordo com os nossos sentidos, ele pode nos enganar. Quer dizer, nós não podemos perceber a realidade como ela realmente é se a gente depender dos nossos sentidos. Nós podemos ser enganados. Então, uma boa definição, na verdade, é a realidade como ela é percebida por Deus. Deus pode ser enganado? Tem algo escondido de Deus? Tem algo que ele não saiba? Então, a verdade, a melhor definição não é como a gente enxerga a realidade. Porque a realidade pode ser diferente do que nós estamos enxergando de fato. Mas Deus enxerga todas as coisas perfeitamente. Então, a verdade é o que ele fala que é verdade. Certo? Então, hoje no mundo, muitas coisas são passadas para nós como verdade. E muitas vezes contrariam o que Deus disse. Então, quem está certo? O homem, que é enganado várias e várias vezes, tão facilmente, ou Deus que criou as coisas? Então, verdade é o que Deus fala, primariamente. A gente pode, obviamente, com os nossos sentidos, entender e enxergar muito bem a realidade, muitos aspectos. A gente não foi enganado pela água lá quando a gente viu a barra de ferro torcida, aparentemente torcida. Mas nós devemos sempre tomar cuidado, porque a verdade, muitas vezes, não é como ela parece para a gente. Certo? Então, verdade, ela é também objetiva. Quantas verdades podem ter? Uma. A gente pode ter percepções diferentes, né? Pessoas olhando de forma diferente. A gente tem os 3 evangelhos sinóticos que são perspectivas diferentes, mas retratam uma mesma realidade. Então, a realidade ela sempre é objetiva, ela não pode, de maneira nenhuma, ser relativizada. Se a verdade passa a ser relativa, o que acontece? É possível viver num mundo onde a verdade é relativa? Muitas pessoas tentam, mas na hora de construir suas casas, elas não querem verdades relativas, querem? Na hora de entrar num prédio, não quer um arquiteto que fala que verdade é relativa, que tanto faz, se aguenta tantos quilos ou não. Então, a verdade ela é sempre objetiva. Caso contrário, não há fundamento para nada na vida, especialmente para a justiça. O que é justiça? É relativa. Depende dos tempos, da sociedade, do que nós percebemos, da classe social, da raça da pessoa. Justiça depende de algumas dessas coisas? Não, a justiça é objetiva. É de acordo com o padrão moral de Deus, que criou o homem. A ética, nesse caso, seria realmente o padrão de Deus, a moral de Deus. Não é, de forma nenhuma, relativa. Certo? Então é muito importante a gente lembrar que a verdade nunca é relativa. Tudo bem? Muito bem. Outro problema que nós temos também, que prejudica bastante a verdade, que é uma filosofia que falam que foi talvez a única que nasceu de fato nos Estados Unidos, é uma chamada de pragmatismo. E o que é o pragmatismo? Vocês já ouviram falar disso? Então, o que é pragmatismo? Está todo mundo lendo? Muito bem, é um dos principais vilões. Né? Então, é uma filosofia que também incentiva, por exemplo, anti-intelectualismo. Certo? É um que realmente mudou as escolas, tanto nos Estados Unidos como em quase todo mundo. Motiva principalmente o anti-intelectualismo. Porque o que é pragmatismo? Ela diz que o que funciona é verdade. Então, se está funcionando, aí definir o que funciona também já passa a ser relativo a cada pessoa, é o que é verdade. Então, por exemplo, se a gente começa a fazer pregações que atraem mais pessoas para a igreja, que essa igreja vai bombar, só pode ser verdade. Então, o que funciona é verdade. Essa é a grande moto atrás do pragmatismo. Se está funcionando, se está produzindo resultado, se eu estou vendo resultado, então isso é verdade. Se funciona, está ok. Certo? Nós podemos aceitar isso? De forma nenhuma, né? O exemplo que eu dei já deixa bem claro, né? Talvez a gente nem perceba que muitas vezes a gente aceita isso em várias situações da nossa vida, porque algumas até pode condizer, né? Por exemplo, isso foi fundamentado no método científico. Se a gente vê lá se a equação do Newton ela realmente consegue entender todo o movimento uniformemente variado, aceleração, distância, tempo, funciona, então é verdade. Então, em alguns sentidos, pode até bater, mas em muitos não. Porque a gente acaba achando que uma igreja cheia de pessoas
é porque a verdade está sendo pregada. É porque está funcionando, tá certo? Então a igreja está indo bem, tá tudo certo. Mas não é isso que Deus deixou claro, não é? Então, uma igreja fiel é uma igreja que tem muitas pessoas? O que é uma igreja fiel? A verdade, se a palavra de Deus é a verdade, e uma igreja que não expõe a palavra de Deus de uma forma fiel, é uma igreja que falsa. Então está ligado à verdade como revelada por Deus, não como percebida pelas pessoas. Certo? Então, é a verdade de Deus que deve ser pregada. É isso que define uma igreja fiel ou não. Então, o pragmatismo nada mais é que substituir as escrituras como padrão de verdade, a revelação de Deus pelo que aparentemente funciona. Pelo que aparentemente a gente pode falar que está certo, que tem um sucesso. E isso é ruína. Né? Isso é uma direção contrária à palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Então, se somos motivados pelo sucesso aparente entre os homens, algo errado pode estar acontecendo. Não que não devemos buscar sucesso e tudo mais, mas devemos sempre conferir com as Escrituras, com a verdade de Deus, se está tudo ok. Certo? Porque Deus é quem conhece a verdade. É tão estranho isso, porque quando olhamos para uma igreja que tem um número menor de membros, a gente pensa que essa igreja, muitas vezes, ela foi fiel à Escritura, na visão da grande maioria, é uma igreja fracassada. Né? E, na verdade, uma igreja grande, muitas vezes, gerações que caem por esse tipo de não pregarem a verdade, é considerada uma igreja de sucesso. Então, O sucesso não é ser fiel a Deus, né? O sucesso é alcançar os homens, não importa como. Mas Deus deixa bem claro que os meios, tudo que é feito, importa, né? Todas as palavras, pensamentos e ações, como a gente vai ver mais para frente. Muito bem, então, o que proíbe o nono mandamento? Então, o nono mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade, ou injurioso, tanto a nossa reputação como a do nosso próximo. Certo? Então, o que é mais direto, né? Não dirás falso testemunho, não prejudica a reputação sua nem do seu próximo. Como também não prejudica a verdade. Né? E como é que a gente prejudica a verdade? Não é apenas falando a mentira diretamente. Né? Existem outras maneiras, não existem? Eu posso ser falso sem falar alguma coisa? Posso, não é? Eu posso viver uma vida que não condiz com a realidade de quem eu sou? Eu posso. Então, qualquer conduta, ação, palavra, ou mesmo o silêncio que interfere com a manutenção da verdade é pecado. Vamos abrir lá em Levíticos, capítulo 5. Levítico 5, primeiro versículo, lá está escrito assim: quanto ao quem pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então, muitas vezes é falado que você tem direito a silêncio, não é? Não é meu direito ficar em silêncio? Diante de Deus, eu tenho o direito de ficar em silêncio? Sim ou não? Estamos tão acostumados, né? Eu tenho o direito de ficar calado. Deus está falando aqui que você vai levar iniquidade, se você saber, tendo sabido, não revelar. Deus vai cobrar de ti o silêncio daquela hora, porque você não fez com que a verdade pudesse ser mantida, prosperada naquele meio. Então, silêncio é pecado também. Você fica conivente com o pecador, com aquilo que você sabe. Então, pecado, o silêncio também faz parte de prejudicar a verdade, de ser pecado. E lembrando que se Cristo é a verdade, o que Jesus Cristo falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se toda a verdade procede e pertence de Deus, a mentira também tem um pai, não tem? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quando falamos mentira, agimos como Satanás. Vamos abrir lá em João 8. Jesus Cristo falando. Um texto também importante. João 8, versículo 44. Quem achou pode ler, por favor. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é a vossa forma.
e querer satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele é incapaz de se firmar na verdade. Ele é o pai da mentira. Quando nós somos incapazes de firmar na verdade, nós estamos falando o quê? Somos filhos de Deus ou filhos da ira? Filhos do diabo, por assim dizer. Então, o pai da mentira é o diabo. Isso já deveria chamar muito a nossa atenção quando nós pensamos em falar alguma mentira. Isso procede do diabo. Isso não procede de Deus de forma nenhuma. Todo que é nascido do Espírito deve se firmar na verdade, revelada a nós pelo próprio Espírito Santo. Então, quando não nos firmamos na verdade, agimos como Satanás. Certo? Então, mentira é um pecado leve? Branco, como é dito algumas vezes, tem musiquinhas aí sobre mentira branca e tudo mais. A gente discutiu muitos casos que levou até polêmicas aí sobre quando é que a gente pode e deve falar mentira, quando que seria permitido ficar em silêncio ou até mesmo enganar as pessoas que estão perseguindo cristãos e tudo mais. Não é tão trivial assim, mas de maneira geral, mentira não é algo leve. Certo? Por isso que toda vez que meu filho fala mentira, eu disciplino ele com o mesmo rigor que se ele batesse em alguém ou qualquer coisa assim. Porque mentira também é destrutivo, extremamente destrutivo, até mais do que agressões físicas. É algo extremamente errado. E o silêncio em meio à injustiça, então, como a gente já viu um pouco sobre silêncio, né? Extremamente errado. Então, justiça sempre anda junto com verdade. É possível ter justiça onde não tem verdade? Quem não ama a verdade, ou seja, ama a mentira, é possível praticar justiça dessa forma? De forma nenhuma. Vamos abrir lá em Isaías. Isaías capítulo 59. Versículo 4 está escrito assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Que fala que ninguém há que clame pela justiça. Qual que é o dever do cristão? Ficar calado quando a injustiça está sendo prosperando no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa igreja, ou clamar por justiça? Então Deus fala aqui que não há quem clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, versículos 12 ao 15 agora. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então, quando a verdade anda tropeçando pelas praças, não é de te admirar que a injustiça prospere, que os nossos juízes façam coisas erradas, que as pessoas tratem os outros de forma leviana, que enganem e tudo mais, porque se a verdade anda tropeçando, é impossível ter justiça. É impossível. Então, se a gente começa a relativar a verdade, a gente começa a ir pelo lado do pragmatismo, se a gente começa a distorcer o que realmente é verdade, a injustiça vai acompanhar. É certo que a injustiça vai acompanhar uma sociedade dessa forma. Então, quem não se apega à verdade está nada mais, nada menos do que se apegando à injustiça, né? Querendo praticar injustiça e praticando, muitas vezes. Então, é o nosso dever reprovar toda injustiça praticada em nossa sociedade. É dito, não sei se é confirmado ou não, mas falam que Calvino falava de púlpito. Fulano e fulano lá da feira, eles têm pesos injustos. É quando você vai lá comprar 1 quilo de maçã, na verdade você está comprando 900 gramas. Então ele falava de púlpito lá, fulano e fulano estão praticando injustiça, estão tendo pesos diferentes. Não que isso seja feito no culto, né, mas falado para toda a congregação, porque coisas injustas estão acontecendo na nossa sociedade. E é nosso dever clamar por elas.
falar que aquilo é errado. Certo? Então a igreja pode interferir no Estado? Quando a injustiça é feita, é dever da igreja falar que está sendo feito errado. Então fulano, ciclano, aquele político, isso e aquilo, essas medidas que eles estão tomando, essas leis que eles estão aprovando, são perversas. São perversas. Não devemos tolerar esse tipo de lei na nossa sociedade. Não devemos tolerar esse tipo de atitude na nossa sociedade. Certo? É nosso dever como cristão clamar por isso, por justiça. Tudo bem? Sim. Essa defesa aí da verdade deve ser de forma deliberada. Tipo, acontece alguma coisa na rede social, fala alguma coisa que é mentira, a gente sabe. Deve ir lá defender e comentar, ou então ver alguma coisa acontecendo, ir lá e ver que é injusto, ir lá e defender aquilo lá como injustiça, ou quando nos interfere ou quando nos é consultado. A injustiça sempre interfere em nossa vida, né? Talvez não tão diretamente, mas vai interferir na nossa e dos nossos filhos. Não é tão trivial falar quando e como que a gente vai agir. Igual rede social, provavelmente não é um bom meio. É aquela ideia de jogar pelas aos porcos. Vai edificar? Vai fazer a diferença? Vai mudar realmente uma coisa? Alguém vai te ouvir? Então, você tem que ter sabedoria para saber o momento. Nem sempre a gente vai sair falando, mas a gente tem que falar, especialmente para os nossos irmãos. Então, para a nossa família, ensinando os nossos filhos. E muitas vezes no nosso trabalho, coisas assim, a gente tem que denunciar, a gente tem que falar assim. Agora, o momento, para quem e tudo mais, em qual meio que a gente está fazendo, falando por falar, tem que ter sabedoria sempre. Então, não critico que é sempre de qualquer maneira, mas tem que ser sempre buscado isso. Então, não tem uma resposta fácil para isso. Tudo bem? Não dá problema numa situação que, tipo, em algum ambiente assim, de restaurante, pizzaria, assim, aí o pai, eu acho que agrediu o filho, coisa assim, né? Ou falou alto, não sei, a pessoa levantou e foi lá e falou. Aí o pai está se metendo, vai ficar aquela questão, sabe? Porque era injusto o que ele estava fazendo, mas acho que realmente não é o momento. Aí como você estava falando aí que o microcristão deve buscar, eu fiquei imaginando em quais situações, né? Se era de todas que se observasse ou só aquelas que afetasse diretamente a pessoa. Que fosse perguntado, fosse influenciado, alguma coisa assim. Eu diria que sempre que for perguntado, você tem que dar uma resposta. E dependendo de que você vê, igual, se tem algum pai, alguma coisa acontecendo na igreja, você não vai, dependendo da situação, levantar e começar a falar do nada. Você pode chamar a pessoa em particular, que é o caso de Mateus 18. Se você vê alguma coisa, especialmente quando for ofendido, você chama a pessoa primeiro. Então, a verdade é sempre verdade. Se você ouve a verdade mesmo de uma forma cruel, você tem que entender que a verdade mudar. Você pode falar para a pessoa, você também errou assim. Mas se você ouviu a verdade, seu dever é se conformar com a verdade. Não importa se ela veio de forma ríspida ou não. Mas o ideal é que a gente sempre busque, tratar as pessoas com o maior carinho possível. Porque assim a gente ganha realmente o nosso irmão de uma maneira mais fácil. Mas do nosso ponto de vista, não importa se a pessoa veio dura ou não, se é verdade, é verdade. E a verdade é de Deus. Uma frase bem conhecida de Agostinho é que toda verdade é verdade de Deus. Ele falou até no contexto de busca por conhecimento, estudar outras áreas e tudo mais, mas não deixa de ser verdade. Toda verdade é sempre verdade de Deus, não importa como ela venha. Como a gente manda essa verdade, importa, porque a gente está falando dos nossos relacionamentos. Mas é difícil, relacionamento é difícil. Tudo bem? Até porque é muito difícil, até porque também entra na questão, por exemplo, se a gente está, no caso ali, não pensa só vidas, mas se é um não cristão, vai entrar no caso, ali é óbvio, né? Uma agressão, mas em outros casos de verdade, vai entrar também na verdade relativa, né? No relativismo, que é verdade para um, não é verdade para o outro, né? Então essa é a dificuldade. Agora nós temos uma base.
uma verdade. Então, nós sempre seguimos esse padrão. Já para os demais, essa verdade nunca vai ser baseada na nossa verdade. Então, você está examinando uma situação com o outro que não é crente. Então, eu entendo perfeitamente como é difícil, quanto que a gente... Agora, tem várias injustiças que muitas vezes nós precisamos exercer, né? Tipo, por exemplo, no nosso trabalho, alguma coisa que negocie os princípios da nossa fé, isso ser atingido, aí a gente tem que, de uma forma, acho não, certamente nos posicionar. Mas é bem difícil. E a nível, pergunta mesmo, a nível institucional, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprova uma lei que vai contra a palavra. A igreja, por exemplo, presbiteriana do Brasil se pronuncia sempre? Como é que funciona isso? Eu acho que ela não se pronuncia sempre. Né? Porque a gente tem que entender também um pouquinho o contexto. Né? Tem leis que são realmente contrárias à palavra de Deus e tem a liberdade que isso pode ser feito. Né? Igual a que nível de imposto vai contra a palavra de Deus ou não. Né? O Estado tem liberdade de impor imposto até quantos %? É difícil falar isso. Então, tem coisas que não dá para falar, está contra a lei de Deus. A gente pode falar, não é inteligente, não é esperto, mas não pode falar que é contrário à palavra de Deus. Mas tem leis que, obviamente, são injustas e a igreja, institucionalmente, acho que ela não tem se posicionado assim sempre. Mas os pastores, geralmente, têm gênero e tudo mais. A igreja tem se levantado. Institucionalmente, eu não sei se teve alguma nota da IPB ou algo assim. Porque também não adianta se levantar entre o nosso meio, entre os irmãos. Adianta, né? Mas podia ser melhor. Mas essa voz tinha que sair fora das igrejas, não? Para a sociedade mesmo, se posicionando. Isso está errado. Isso vai contra a nossa fé, Então, de certa maneira, quando a gente começa a falar no nosso meio, ela naturalmente deveria sair para fora também, né? Para a sociedade. Porque nós estamos na sociedade. Então, quando pastores ensinam aqui sobre, ou falam coisas nesse sentido, está falando para pessoas que fazem parte da sociedade, que também devem agir nessa sociedade. Né? Institucionalmente, eu não sei se realmente seria muito importante, assim, toda coisa ter uma nota. Toda coisa relevante, igual, né? Não sei, mudança de sexo para criança, coisas assim, provavelmente, não sei o que seria melhor. E a Bíblia não fala assim, exatamente, né? Institucionalmente a igreja tem que fazer o que exatamente? Então, o que é melhor que a igreja faça? Talvez uma nota, por si só, não vai fazer tanta diferença como a gente ensinar as pessoas para que elas façam diferença na sociedade. Eu estou lendo um livro sobre pais que fala exatamente mais ou menos isso, que a gente tem que criar plantas que façam sombras para os nossos filhos. Não adianta a gente ficar discutindo, é exatamente isso que ele fala, não adianta a gente ficar discutindo na política se a gente ignora e não cria uma sociedade com uma base bem fundamentada na palavra de Deus. Então, se a gente cria os nossos filhos bem fundamentados, eles, sim, terão plantas, árvores que vão fazer sombra para eles. Eles vão poder viver em qualquer sociedade. E, sem dúvida nenhuma, sendo fiéis, farão diferença na sociedade. Então, isso do aspecto paterno, né? Não simplesmente, não que não deva engajar politicamente, mas tem muitas coisas que a gente tem que fazer para que a sociedade prospere. Aí a gente começa do fundamento, família. E depois a gente vai expandindo. Então, qual que é a prioridade sempre? Ensinar a família em todos os casos. Então, nesse ponto, a verdade tem que ser falada sempre. Né? Ensinado e tudo mais. E depois a gente vai expandindo isso. Nossa igreja tem que ser o quê? Fiel. Tem que ter uma boa noção do que é viver em sociedade também. Como que a política nos afeta? Isso afeta a nossa vida. Tudo que é feito na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, não importa qual poder, afeta a nossa vida. Mesmo que não diretamente, vai afetar nossos irmãos que estão por aí de alguma forma. E em algum momento vai afetar nossos filhos, nossos netos, e assim vai. Então, tudo importa. E a gente começa sempre a tentar trabalhar cada uma dessas esferas, no que for possível. Então, tem pessoas que têm dom para a política. Essas pessoas que exerçam seu cargo de política com fidelidade. Certo? Tem pessoas que têm dom para fazer isso, aquilo e etc. Elas que exerçam com
fidelidade, a vocação com que elas foram chamadas. Então, se a gente ensina bem os fundamentos na igreja, todas essas pessoas que têm diversas vocações farão a diferença no seu meio. Certo? Então, se a gente tem vários políticos aqui e a gente deixa eles com um fundamento bem bom assim na palavra de Deus, eles vão conseguir discernir o que é uma lei injusta de uma lei justa. E eles vão lutar na sua vocação, porque esse vai ser o papel deles, com toda a voracidade possível contra leis injustas. Então, tem várias escalas que a gente tem que ir trabalhando para fazer uma diferença como um todo. Muitas vezes a gente quer ir lá na ponta e ficar só, né, falando mal. Mas a gente tem que trabalhar todos os pontos, todos os degrauzinhos da sociedade para mudar. E sempre demora. Esse é um problema. Sempre demora e a gente sempre quer de forma imediata. Sempre demora. Não sei se ajudou muito. Não, sim. Talvez individualmente, eu comentando com um vizinho, com um colega, seja mais importante do que uma nota oficial de uma instituição. Essa proximidade você acaba entendendo até melhor. Você explicar individualmente, né? Por que aquilo está errado, por que eu não concordo. A nota pode ter uma relevância que ajuda a guiar os nossos pensamentos. Né? Todos os cristãos, não, a gente sabe que os nossos líderes entenderam que essa lei é injusta. Ela realmente é injusta, por isso. Então, isso pode ajudar a guiar as pessoas a entender de uma forma mais clara e tudo mais. Por isso que a gente tem os símbolos de fé. Digo, não que isso não seja um problema, mas o maior problema é quando a igreja em si não se posiciona e ainda é. Esse é o grande terror. Eu acredito que a igreja, institucionalmente, ela vai se posicionar quando alguma coisa que acontece externa pode influenciar o andamento da igreja. Que eu lembro de 2 casos que ela se posicionou bem no início dela, né, contra a maçonaria. E, tipo, naquele tempo, ninguém sabia se podia, se não podia. Então, ela vai lá e se posiciona. E contra o comunismo, né? Então, ninguém sabe, pode comungar ali, ter líderes assim? Não, porque influencia dentro da igreja, umas coisas, por exemplo, né, como leis que influenciam, mas que está certo que não, está certo que é errado dentro da igreja, então não precisa, porque a igreja sabe aquilo. Mas quando começa, eu acredito assim, quando começa na igreja, dentro da igreja, misturar o pensamento, ter aquela dúvida se pode ou não pode, a igreja institucionalmente, para a própria igreja se posicionar, isso aqui não pode. Porque externamente a função dela é, como você está falando, dentro dela, das famílias, influir para a sociedade, não diretamente mudar a sociedade como instituição, mas como pessoas. Né? Sim, bem colocado. Quando há uma dúvida, né, nós precisamos buscar a verdade, né, trazendo para esse tema. Se há uma dúvida, é necessário que a igreja se posicione. E, geralmente, essa dúvida, quando surge no meio da igreja, tudo vai levantando até chegar no Supremo e alguma coisa é decidida e definida. Muitas vezes, notas públicas são colocadas. Para o quê? Deixar bem claro que é verdade de fato. Porque não precisamos colocar uma nota que é pecado, sei lá, adulterar. Né? Então, essas coisas realmente não fazem o menor sentido, que é dito e já está nos nossos símbolos há muito tempo. Então, realmente, em casos de dúvida no meio da igreja, provavelmente é essencial que a igreja se posicione, né? A liderança máxima lá. Tudo bem? Muito bem, então seguindo, a gente tem rumores também. O que a gente fala sobre rumores? Que está extremamente conectado a essa questão da verdade, da manutenção da verdade e tudo mais. Então, tanto dar ouvidos como espalhar rumores e, obviamente, maledicências é pecado. Vamos abrir lá em Êxodo 23. E outra pessoa abre em Provérbios 29, 12, por favor. Então, Êxodo 23, 1 a 3 e Provérbios 29, versículo 12. Então, quem achou o Êxodo pode ler, por favor. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem decorás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem como pobre serás parcial na sua demanda. Então, notem que algumas coisas, que não é só espalhar notícia falsa, né, que a gente pode fazer facilmente hoje com alguns cliques, né, mas
você não pode seguir a multidão para fazer o mal, não pode depor numa demanda inclinante para a maioria. Então, quando a gente segue a maioria, se a gente realmente entender que a maioria está certa ou errada, se a gente não busca, com toda a nossa diligência, descobrir se algo é verdadeiro ou falso, e nós ainda nos metemos nisso e vamos pela maioria, estamos em pecado. Então, espalhar rumores ou seguir rumores, acreditando que aquilo é verdadeiro, mas você não fez o seu dever de casa e não procurou saber se realmente era verdadeiro, é pecado. Você está ignorando a verdade, você não está cumprindo o seu dever de ir atrás da verdade, de dar uma boa manutenção na sociedade. Quando a gente tem rumores sendo espalhados, pessoas seguindo, toda uma movimentação em volta de mentira, não tem como a sociedade prosperar também. E é pecado. Isso acaba gerando mais injustiça. Nós, ignorantes, fazemos o errado. Ignorância não deve estar no nosso meio, especialmente quando a gente vai agir, né? Então nós devemos, com toda a diligência possível, procurar saber se algo é verdadeiro ou não. Nós podemos falar, eu ouvi isso, não sei se é verdadeiro ou não, será se é ou não? E a gente pode discutir com os nossos irmãos, mas propagar coisas falando que vai acontecer isso, ou aquilo, ou fulano fez isso, aconteceu isso nele por causa disso, e nós não buscamos a verdade, só estamos falando o que nós ouvimos, pecamos. Certo? Então é muito sério também. Rumores não é algo leve, não é algo tranquilo também, é pecado. É pecado. Muitas vezes nós fazemos e passamos e seguimos rumores que nada mais são que rumores. Lembrando o que Jesus disse. O que Jesus disse sobre as palavras da nossa boca? Elas serão julgadas ou não? Toda palavra que a gente falar frívola da nossa boca, seremos julgados por cada palavrinha ou cada coisinha escrita. Obviamente, cada coisinha que você passou, pensou, falou, você será julgado. Então você não vai procurar saber se é verdade ou não antes de falar, antes de passar para frente, antes de seguir, antes de aceitar e ter como verdade. É nosso dever buscar a verdade. E palavras que nascem do nosso coração ou que simplesmente a gente tomou de fora. Tudo isso conta e seremos julgados. Não importa se elas realmente nasceram, a mentira nasceu na gente ou não. Seremos julgados. Tudo bem? Tudo bem nesse ponto? Isso encerra o nosso 9º mandamento. Certo? Então qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Certo? Então, o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, então o que exige esse mandamento? O 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa própria condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Então, a palavra-chave aqui talvez é contentamento. O que é contentamento? Satisfeito. Antes a gente falar exatamente o que é contentamento é uma das virtudes cristãs mais odiadas no mundo. Por exemplo, Nietzsche, ele afirma que o contentamento mata o espírito humano. Tem aquela busca pelo super-homem, aquele que supera as coisas, que vai além do homem atual, que não fica lá parado, aceitando as coisas como estão, mas que busca fazer alguma coisa, que vai, sobe na montanha mais alta e tudo mais. Ele diz que esse espírito de contentamento mata o espírito humano, a evolução, por assim dizer. Ou Marx, né, que fala o quê? Que o contentamento, ou a religião, ela é como um ópio. Todo mundo já ouviu essa frase, não? Então, o contentamento é um ópio que impede a luta pela igualdade e tudo mais. Aí a gente entra, de fato, no que é contentamento. Então, primeiro vamos entender o que é contentamento, se esses caras estão certos ou não. Então, contentamento, de uma forma talvez mais clara, é a disposição de aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou. Então, aceitar a condição que a providência de Deus nos colocou. Ou seja, sem murmurar, sem invejar o que Deus deu aos outros. Numa condição que Ele não nos colocou. Então, essa é uma forma afirmativa de falar que é contentamento. Agora, uma forma negativa é contentamento não impede que usemos de meios lícitos e piedosos para melhorar a nossa condição de vida.
de aumentar as riquezas, como nós vimos no 8º mandamento. Então, isso não é contentamento. Contentamento não é simplesmente aceitar e não fazer mais nada e ficar no ócio e preguiça. Nós vimos que isso é pecado também. Então, contentamento é o quê? Satisfação, como foi falado. Né? Aceitar o que Deus nos colocou, mas isso não impede que nós busquemos sempre melhorar, porque isso também é o que Deus nos ordena. Certo? Então, não invejamos quem Deus fez com que nascesse em berço de ouro. Nós não invejamos essa pessoa. Nós entendemos que Deus, na sua sabedoria, colocou ele lá. Nós fomos colocados em um lugar diferente. Nós aceitamos que Deus é sábio. Ele controla todas as coisas e nos colocou lá. E também nos deu capacidade para trabalhar, progredir, avançar, melhorar nossa condição de vida. Então, falsas religiões que pregam contentamento no sentido de simplesmente aceite e não tente mudar nada, isso sim é ópio para o povo, porque não foi isso que a verdadeira religião cristã prega. Certo? Tudo bem? Muito bem. Então, prosperidade ficaria mais fácil quando a gente cumpre esse mandamento. Quando a gente não cobiça, quando a gente não inveja o que é do próximo, mas quando a gente se alegra com a prosperidade do próximo, não vemos como maligna, não entendemos isso como algo maligno, não vemos pessoas ricas, entendemos ela como uma pessoa que fez maldades, ou que precisa fazer, ou que é ruim que ela seja rica e tudo mais. Passamos a cooperar com ele, a nos alegrar, a ajudar, a compreender, a ver o que ele faz, a tentar se espelhar nas coisas certas que ele faz, sem cobiça. A prosperidade da sociedade como um todo ficaria mais fácil. Quando a gente não tem todo esse estigma, por assim dizer, sobre associar prosperidade, dinheiro, riquezas com algo maligno. Quando a gente entende que o amor a essas coisas, como a gente vai ver mais para frente, é males que atormentam muitas pessoas. Certo? Então, cobiça é um mal que afeta toda a sociedade e destrói toda a sociedade. Né? Toda a melhora de condição da vida da sociedade. Então, o que proíbe esse mandamento? Então, esse mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade de nosso próximo e toda tendência e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Então, de forma positiva, a gente falou de contentamento, de forma negativa, descontentamento. O que descontentamento realmente quer dizer? Uma pessoa descontente, o que realmente tem no coração dela? Profundamente. Então, se a gente viu que contentamento é entender a providência de Deus, descontentamento é rejeitar a providência de Deus. E o que é rejeitar a providência de Deus? Descontentamento é acusar Deus de injusto. De alguém que não soube ordenar o universo para que todos possam ter igualdade, prosperidade e tudo mais, de me colocar numa situação ruim. Isso é falar que Deus fez coisas ruins, erradas. Ou que ele não tem controle sobre o universo, que ele não é poderoso como ele realmente o é. Então, descontentamento é uma agressão direta ao próprio Deus, por não entender, na sua ignorância, quem é Deus, ou simplesmente por realmente ter um coração duro. Certo? Então, descontentamento é extremamente ímpio. Certo? É algo que vai contra a natureza do nosso próprio Deus. Tudo bem? Sim. Não sei se seria correto. Podemos definir por essa frase que formas de governos, por exemplo, um governo socialista, então, nós já podemos dizer que por essa frase a gente já pode basear que ele é, claro que a gente sabe, mas só por isso? Então, socialismo ele quer tirar de alguns para colocar para os outros, né? De forma compulsória, né? Mandatória, pelo poder do governo, né? É que muitas vezes a gente cria leis que beneficiam a gente em prol de tirar dos outros. Muitas vezes nós somos a favor dessas leis, certo? Imposto progressivo, coisas assim, nós nos alegramos porque vai tirar mais de um para dar para os outros. E isso é o que? A gente está usando o poder do Estado, o Estado está colocando uma arma na cabeça das pessoas para falar, você que tem isso, você vai ter que dar isso para o outro. Ou você vai dar isso para mim e eu vou distribuir como eu achar melhor. A gente está usando a força do Estado. Então, isso é relacionado ao descontentamento?
Eu diria que sim, de certa maneira sim, porque o que leva as pessoas a fazer isso? A inveja, a cobiça dos bens dos outros, da prosperidade dos outros. Então, quando a gente usa o Estado para tirar as coisas que nós cobiçamos, para distribuir para quem não foi colocado naquela posição, é errado, é pecaminoso. É claro que não é tão trivial assim quando a gente pensa em, por exemplo, sustento, benefício de alguns programas sociais. Será que a gente pode falar que todos os programas sociais são errados em natureza? É dever do Estado ou não é dever do Estado? O Estado pode fazer ou não pode fazer? Então, seria do capitalismo extremo, né? A mão de Deus governando todas as coisas, mesmo que tenha uma liberdade econômica, mas onde o Estado ainda tem um certo controle para auxiliar pobres e tudo mais. A que ponto nós podemos chegar no que é certo e errado, né? Que não chega a ser socialismo, comunismo, seria algo, em termos mais técnicos, seria keynesiano, né? Tipo, a escola econômica que nasceu nos Estados Unidos, né? Diferente da austríaca, que tudo é livre, né? Então, tem pontos difíceis de falar, mas de maneira geral eu diria que sim. Descontentamento leva as pessoas a colocar o Estado a tomar coisas pela força de pessoas que não deveria ser tomado, né? Então, não tira de mim, tira de outro. Tinha uma lei, algo bem pessoal, né? Tem uma lei, um projeto de lei, na verdade, passando aí, que é professores não pagam imposto de renda. Eu devo achar isso bom ou ruim? Ruim? Eu vou ganhar mais, muito mais, mas pessoas estão pagando e eu não estou pagando. Certo? Isso é o quê? Outras pessoas vão ter que pagar a conta. Então, isso é errado. Certo? Então, usar o Estado para, com a sua força, fazer essas coisas é errado. Então, aceitar leis como essas são, em natureza, errada. O primeiro texto ali de Êxodo que o presbítero colocou falou algo nesse sentido, né? De não deturpar a justiça em favor do pobre, né? Então, isso significa que não é porque é pobre, coitadinho, em detrimento de um rico, que você vai deturpar a verdade, a justiça, para favorecer só porque é fraquinho, oprimido. É o que a justiça do trabalho mais faz, né? Exato. Então, realmente, a gente tem que cuidar, né? E geralmente as pessoas acabam usando a Bíblia, né? A Bíblia não ajudava os pobres, não tinha leis para ajudar os pobres. Só que as leis eram o quê? O pobre vai, trabalha, busca a sua comida e come. Agora, se não pode trabalhar, primeiro a família. Então, era bem diferente do que o nosso Estado faz. Então, o que é certo e o que é errado? Tem que ter todo um trabalho, um estudo, uma diligência para realmente ver se as leis como nós temos realmente são justas ou não. E coisas que já aceitamos como padrão, igual imposto progressivo. Faz sentido? Isso, eu cresci com isso, né? Eu não sei como que era antes. Alguém aqui foi de uma era que não tinha imposto progressivo? Onde quem ganha mais paga mais? Porque na Bíblia a gente tem o dízimo, né? O dízimo é como? Progressivo? Senão não seria dízimo. A gente tem ofertas que são específicas. Tinha, né? Ofertas que tinham um valor, um custo específico, onde tinha concessões para os pobres. Se você fosse pobre, você podia pagar com uma rolinha e tudo mais. Mas o dízimo é dízimo, é porcentagem. De tudo que a pessoa ganha, rico ou pobre, 10%. Certo? Então, será que é justo o que nós temos na nossa sociedade hoje em dia? Porque é passado como justo, né? Para o cuidado, para o bem dos pobres, mas realmente isso é para o bem deles? Então, tudo isso a gente pode dizer que se origina, de certa maneira, com descontentamento e cobiça. Creio eu. Tudo bem? Acabamos indo para um lado mais político também? Irmão, qual é o propulsor da pessoa que está contente com uma situação querer buscar prosperidade? Se eu estou contente em uma situação, o que me impulsiona a buscar mais? Começa, acho que de Gênesis já começa assim. Deus coloca o homem no jardim e fala para ele prosperar, para ele cultivar, para ele cuidar, para criar uma cultura, de forma que o objetivo, como a gente vê em Apocalipse, é uma cidade. Certo? Então a gente sempre foi colocado, e o mandato cultural é esse, que a gente domine o mundo, que a gente sujeite o mundo, sujeite as coisas e vai progredindo e criando. Certo? Então, desde o princípio, antes mesmo da queda, tem essa ideia de progressão, de melhorar.
certo? Como a gente viu nos mandamentos anteriores também, como não furtarás. A gente não deve furtar, mas a gente tem que trabalhar, e trabalhar não só para a gente, mas para o próximo também, buscando melhorar a nossa condição e a do próximo. Então, a motivação sempre é porque Deus é um ser criativo, que cria as coisas, que criou as coisas, nos colocou também aqui para sermos representantes dele, para também elevarmos a condição de todo mundo, do nosso universo, do mundo, de melhorar tudo. Então, a motivação, eu acho que vem do próprio ser de Deus, desde o princípio de Gênesis, do mandato cultural, como os mandamentos que a gente vem sendo colocado. Então, sempre foi algo ligado ao cristianismo. Como, por exemplo, quando a gente viu na Reforma e tudo mais, depois que Calvino tocou Genebra, o que aconteceu? Prosperidade. Certo? Então, acho que é natural da vida cristã. Então, o ideal de Deus para todo cristão é prosperidade. Se não nessa terra, pelo menos no céu. E não que a gente considere pecado pobre. Como a gente viu, o pobre também é tão digno como o rico. E muitas ocasiões e coisas podem ter acontecido para que as pessoas fiquem pobres. Como o juízo de Deus sobre uma nação. Pessoas justas aqui vão ficar pobres igual quando uma nação é julgada. Certo? Então, é prosperidade, mas isso não quer dizer que, se não acontecer, é um sinal de fracasso, de impiedade. Tem que estar contente. Isso. Tudo bem? Tinha uma parte que eu queria chegar, que eu não sei quanto que está, mas vamos lá, então. Desejos, né? Então, o 10º mandamento trata especialmente de quê? De desejos, do que está no seu coração, da cobiça. Embora muitas vezes eles se materializem em forma de pecado, né? Visível, de forma concreta. Como, por exemplo, um rei cheio de poses, desejo que não é seu. A gente lembra direto de qual rei? Que desejou que não era dele. E ele era cheio de poses. Cheio de mulheres até, de forma que já não deveria ter. Qual rei foi esse? Davi. O nome do meu filho vem por causa do profeta Natã, que chegou a Davi e acusou ele exatamente disso. Não está tempo, mas leiam depois lá 2 Samuel 12, eu acho. Natã dando uma dura no rei, falando que tinha um homem cheio de posses, cheio de cordeirinhos. Chegou um visitante lá, ele não queria tirar dos seus bens, mas tinha um pobre do lado, que tinha só uma cordeirinha, que dormia com ele, comia na mesa e tudo mais. E ele matou a cordeirinha do próximo. E Davi se irou grandemente. Ele falou, tão certo como Deus vive, esse homem deve morrer. Natan falou, esse homem é você. Então, desejos. É muito fácil julgar os desejos dos outros, né? Então, tentar olhar como estão os nossos desejos, se eles estão realmente apontados para Deus, não é tão fácil. Por isso que a gente conta como igreja, por isso que é tão importante que a gente comungue, que a gente viva em comunhão, que não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque a igreja é para a nossa santificação também, meio de graça, como a gente já falou. Aqui, eu quero ler... Abram 1 Timóteo já, por favor, 1 Timóteo capítulo 6. Então, nossos desejos devem ser corretamente apontados para Deus e suas ordenanças. Assim, receberemos de fato tesouros verdadeiros. Talvez não aqui na terra, mas sem dúvida nenhuma acumularemos tesouros no céu, onde a traça não consome, onde o ladrão não rouba. Certo? E o desejo perverso, o descontentamento traz apenas dores. Então, 1 Timóteo 6, do 6 ao 11, alguém lê, por favor? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, a piedade é fonte de grande lucro. O contrário é o quê? O descontentamento, o desejo, o amor pelo dinheiro, a busca descontrolada por prosperidade, levou muitas pessoas ao quê? A tormentos. Quantas pessoas nós não conhecemos aí que caíram em golpes, em pirâmides, em coisas assim porque queriam dinheiro rápido e fácil?
Quantas pessoas não estão atormentadas porque pegaram dívidas gigantes, porque queriam dinheiro fácil, rápido, ou não queriam viver de acordo com as suas condições? Quantas pessoas não estão atormentadas profundamente por isso? Pessoas do nosso meio que caem em tantos golpes por cobiça, por desejo errado, porque não parou para pensar, né? Te ofereço um lucro de 15% ao mês, daqui 3 anos você tem mais dinheiro que o Brasil. Tudo isso leva as pessoas a tormentos. Então, devemos prosperar? Sem dúvida nenhuma. Devemos buscar melhorar a nossa condição? Sem dúvida nenhuma. Mas com desejo corretamente apontado para Deus, para trabalho, para como os meios lícitos que Deus nos ordenou, para o objetivo do nosso trabalho, para a mordomia, que nós devemos viver aqui não simplesmente para nós, mas também para o próximo. Se a gente tivesse os desejos totalmente apontados para Deus, buscando sempre a sabedoria dele, não cairíamos nessas coisas. A nossa cobiça não seria tamanha que a gente não ia querer buscar lucros exorbitantes, muitas vezes de forma ilícita, ou sem entender se aquilo realmente faz sentido ou não. Então, a cobiça, desejos incontrolados, perversos, descontentamento, são fontes de dores, de tormentos para muitas pessoas. Certo? Muitos até acabam conseguindo dinheiro fácil, mas a vida deles não será boa. Se não foi por meio lícito, se não foi com desejo certinho ali em Deus, não vai ser verdadeira prosperidade. Certo? Então, muito cuidado com os desejos. Podem atormentar cada um de nós. Tudo bem? Então, tem esses 2 aspectos que sempre devemos levar em conta. Depois, nosso tempo está acabando, não dá tempo, aí a gente começa a ver as questões sobre se alguém pode guardar os mandamentos ou não e tudo mais, que é a parte final para a gente dar o fundamento para o Evangelho. Então, a gente viu sobre a lei, né, sobre quem é o homem, nós vamos discutir um pouquinho sobre a incapacidade de cumprirmos a lei para ser o pano de fundo para o Evangelho. Né? Então, depois a gente termina essa parte, que são mais umas 2 ou 3 perguntas só, ou mais talvez, mas não tão grande assim, e a gente encerra. Então, alguma questão até aí? Uma dúvida ou algo que vocês queiram acrescentar? Pode falar. Sobre a questão da teologia da prosperidade, onde que ela erra? No fundamento dela, que ela diz o quê? Que prosperidade está ligado à sua fé, ao seu relacionamento com Deus, a bênçãos que Deus vai te dar se você está realmente com a vida boa. Então, é o quê? É basicamente troca. Então, o que é a barganha. Então, você vai ganhar prosperidade se você dar para a igreja. Se você tiver uma vida com fé e ofertando para a igreja e tudo mais, etc. Então, o fundamento dela já é errado, porque o que a gente ganha de Deus especialmente, ele pode nos dar prosperidade, mas a Bíblia nunca ensina que ele vai nos dar prosperidade aqui. A única coisa que a Bíblia fala que nós passaremos por aqui é por aflições, que é garantido. Mas nossos tesouros não são aqui na terra. A teologia da prosperidade foca somente na terra. E de forma já errada de princípio, né? Que seria a barganha e tudo mais. Tudo bem? Mais alguma coisa? Sim. Só uma última colocação que eu acho que talvez seja pertinente. Contentamento, às vezes, das pessoas, você tem que se contentar com o que você tem, com a tua situação, mas é muito fácil daí você cair no pecado da preguiça. Eu me contento com o que eu tenho, mas não busca. E se busca demais, cai na idolatria do ter, do querer mais e mais. Né? Então é uma linha meio termo que é muito fácil ser confundido. O contentamento com se conformar e não agir. É por isso que a gente estuda todos os mandamentos, né? Que a gente viu no 8º mandamento, não furtar, e a gente entendeu sobre mordomia, sobre trabalhar não somente para si, só para ficar. A gente viu textos como Provérbios falando, né? Aquele que trabalha com uma remissa vai ficar pobre. Então, o equilíbrio mesmo só vem com o conhecimento total das Escrituras. Então, é todo o conhecimento de Deus. Se a gente pega parte, a gente está pecando, né? Faltando. Queria falar algo. Eu gosto
entendo e concordo com isso. E eu gosto sempre já usei aqui a frase do Projeto Sol, lá numa letra, quando ele diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Acho que é esse contentamento que nós precisamos. Contentamento assim. Certo. Mais alguma coisa? Beleza. Eduardo, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?